Juventude, aquele período mágico em que tudo parece possível. Quantas vezes não ouvimos pessoas mais velhas dizendo: se eu soubesse o que sei hoje, quando eu tinha 20 anos, as coisas seriam bem diferentes. E bem, se você tem menos de 30 anos por aqui, pare tudo o que você está fazendo agora e por um momento reflita. Apenas por um momento reflita. Você está aproveitando a sua juventude, pelo menos do jeito que será proveitoso para você no futuro? Você está construindo uma base para um futuro sólido ou apenas deixando os dias passarem sem nenhuma estratégia? Nesse sentido, o tempo é a única moeda de troca que você nunca poderá recuperar. E bem, embora isso pareça um pouquinho clichê, de fato, é uma verdade, incontestável. E a forma como você usa o tempo agora pode definir toda a sua trajetória futura. Imagine se você pudesse voltar a 10 anos atrás e dar conselhos para o seu eu mais jovem. E isso já estou falando para você que passou dos 30, né? Bem, se isso pudesse acontecer, o que você diria? O que você faria de diferente? Em outras palavras, imagine começar a entender sobre investimentos, poupança e planejamento financeiro aos 20 anos, em vez de aprender isso depois dos 30 anos. Que diferença isso faria para você? A verdade é que a maioria de nós aprende sobre dinheiro de uma maneira mais difícil, ou seja, da maneira em que nós cometemos erros caros e dolorosos, e que muitas vezes são bem custosos para recuperar. Começar cedo com a educação financeira por aqui, então, nesse sentido, não significa simplesmente guardar dinheiro, significa desenvolver um tipo de pensamento completamente diferente em relação aos seus recursos presentes e como potencializar isso com recursos futuros também. Significa também entender o poder dos juros compostos, a importância de viver abaixo de seus meios, pelo menos por um período de tempo em que isso seja proveitoso, e a liberdade que vem a partir do momento que você começa a ter algumas reservas financeiras mais sólidas. E bem, se eu tivesse 20 anos hoje, dedicaria pelo menos uma hora da minha semana para estudar sobre finanças pessoais. Começaria a investir mesmo que fosse em pequenas quantias. Veja bem, não é o quanto você investe inicialmente que importa, mas o tempo que seu dinheiro tem para crescer. Aparentemente, quando falavam que juros compostos são a oitava maravilha do mundo, havia pelo menos um pingo de verdade nessa afirmação. E bem, se eu tivesse 20 anos também, uma das primeiras lições que aplicaria seria tentar tratar o dinheiro por aqui como uma semente, não como fogos de artifício que você gasta em um evento especial. Pelo contrário, começaria a economizar dinheiro desde o primeiro salário, nem que fosse, sei lá, até R$10 ou R$100, e investiria em algo simples, como fundos imobiliários, por exemplo. E sabe por quê? Porque alguns fundos podem render juros compostos. Nesse sentido, é como se nós estivéssemos lançando uma semente e plantando uma arvorezinha para colher pelo menos uma árvore um pouco maior amanhã. Evitaria dívidas estúpidas também, tipo parcelar celular em 24 vezes, ou como algumas pessoas fazem hoje em dia, que parcelam o celular em 48 vezes. Também evitaria comprar roupas que eu não preciso. Dívida é uma bola de neve rolando um morro abaixo. Começa pequena e depois ela começa a te esmagar se você não sai da frente. Criaria então, por aqui nesse sentido, um orçamento básico. O quanto entra, quanto sai, quanto que eu consigo guardar, quanto que eu consigo investir. Olha, não seria como viver como um pão duro. Não, longe disso. Bem, também aprenderia o básico sobre investimentos. Não precisa ser o guru de Wall Street, mas entender que dinheiro parado é dinheiro morto, acho que já seria um bom começo. A história prova isso. Os povos que prosperaram, como os mercadores de Veneza, sabiam fazer o dinheiro girar. Se eles podiam negociar especiarias no século XIII, então eu acho que eu também posso aprender a investir meu dinheiro no século XXI, né? Agora imagine só, você acorda amanhã, abre os olhos e surpresa, você tem 20 anos novamente. Mas não é só isso, você carrega consigo toda a sabedoria, lições e até arrependimentos que você acumulou até hoje. O que você faria de diferente? Quais caminhos você trilharia? Quais erros você nunca cometeria? Essa é uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez pelo menos uma vez na vida. E geralmente acompanhado também de um suspiro nostálgico e um
Ah, se eu soubesse naquela época que eu sei agora. Existem certas habilidades que são verdadeiramente fundamentais, independentemente do caminho que você escolha seguir. Comunicação efetiva, pensamento crítico, até a resolução de problemas é importante hoje em dia. Essas são ferramentas que abrem portas em praticamente muitos campos profissionais. E se eu tivesse 20 anos novamente hoje, investiria pesadamente em desenvolver essas e outras habilidades que podem ser consideradas até básicas. Tentaria fazer algum curso de oratória também, aprenderia sobre negociação, praticaria escrita, porque essas não são apenas habilidades profissionais, elas são habilidades que a gente leva para a vida mesmo, né? Em outras palavras. E não podemos esquecer das habilidades digitais. Quase não saiu. Habilidades digitais. Em um mundo cada vez mais tecnológico, aprender programação básica, análise de dados e ferramentas digitais para os mais diversos meios não é mais opcional, parece que agora é uma coisa essencial. E essencialmente falando, estar no digital hoje é estar dentro de qualquer negócio, basicamente. Se o seu negócio não está dentro do digital, você terá muitas dificuldades pela frente com esse mesmo negócio. E por fim, não menos importante, aos 20 anos precisamos aprender a equilibrar planejamento de longo prazo com flexibilidade também. É importante ter objetivos e trabalhar em direção a eles. O mundo está mudando mais rápido do que nunca e carreiras que existem hoje poderão não existir daqui a 10 anos. Por isso, planejamento deve ser mais sobre desenvolver habilidades adaptáveis e criar opções do que seguir um caminho rígido e que foi predeterminado de alguma forma. Bem, resumidamente, se eu tivesse 20 anos hoje, criaria planos de 5 a 10 anos, mas os revisaria regularmente, mantendo aberto alguns pivôs e mudanças de direção quando necessário. Os anos antes dos 30 são verdadeiramente especiais, um período de imenso potencial e possibilidades infinitas, ou pelo menos quase infinitas, né? Não é por acaso que tantas pessoas olham para trás e desejam ter as coisas, ou pelo menos ter feito as coisas diferentemente durante essa época. É fato que se hoje você tem mais de 30, você não pode voltar atrás, você não pode retroceder até os seus 20 e poucos anos e tentar fazer as coisas diferentes. Pelo contrário, você não pode voltar no passado também e dar conselhos para o seu eu de 20 e poucos anos. Mas se você tem 30 ou mais de 30, saiba que você ainda pode mudar a tua realidade e fazer diferente, cara. Ao invés de ficar se arrependendo e pensar que o aprendizado e a carga que você tem carregado até hoje é inútil porque você já passou dos 20 e poucos anos, começa a aplicar isso agora, cara. Muitas coisas ainda podem ser melhoradas, podem ser trabalhadas e mudadas. Os anos antes dos 30 são verdadeiramente especiais, seja qual for a sua idade, cara. Não cai nesse papo furado que se você passou dos 20 e poucos anos, não dá mais pra fazer nada na vida. Para com isso. E bem, se você é alguém com 20 anos que está ouvindo isso agora, ou se você é alguém mais velho refletindo sobre a sua própria jornada, lembre-se, cada dia é uma oportunidade para fazer escolhas melhores e criar um futuro melhor também. É como diz aquele velho ditado: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. E o mesmo se aplica praticamente a tudo na vida. Não importa a sua idade atual. Você sempre pode começar a fazer escolhas mais conscientes e também alinhadas com seus verdadeiros objetivos. E você faria o que se você tivesse 20 anos hoje? Que conselhos você daria para o seu eu mais jovem? Às vezes as melhores reflexões, elas vêm não apenas de pensar no passado, mas também de imaginar como nós poderíamos fazer diferente no futuro. Até o próximo vídeo. Valeu!